pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o canal da Leila Crochê. É a primeira vez que estou gravando esse vídeo para vocês porque eu tenho uma encomenda a ser feita e é uma capa de travesseiro com uma mega rosa no centro e com as folhinhas, né? Como de costume, essas folhinhas que geralmente a gente aprende no canal aqui no YouTube. E eu queria alterar algo, queria deixar mais perfeito, um acabamento mais profissional. Então, aqui é o modelo tradicional, a gente vê que fica um espaço a mais, eu queria fechar mais isso, porque as demais ficam muito perfeitas, só o centro que não. Então, eu queria alterar isso. E a segunda coisa é essa pontinha, que geralmente quando a gente sobe as correntinhas e sobe fazendo os pontos baixos na lateral, a gente salta duas correntinhas e retorna voltando fazendo a segunda parte. E a gente vê que as demais folhinhas, elas ficam mais firmes e a central, ela fica mais maleável. Eu queria mudar isso. E a segunda coisa seria o acabamento da folhinha. Observamos aqui que este acabamento saiu perfeito, como as demais, só que desse lado não ficou idêntico. Então, eu queria fazer um acabamento mais perfeito e entregar algo mais perfeito para minhas clientes. Então, foi onde que eu queria alterar isso, né? Fazer um acabamento mais perfeito, onde que eu tenho duas versões. Aqui eu tenho a primeira, que a gente segue mudando os traços, mas soltando duas correntinhas aqui e nas demais uma correntinha, como no modo tradicional. E mudei o acabamento. Podemos ver e observar que a folhinha, ela está exatamente o mesmo acabamento de um lado e exatamente do mesmo acabamento no meio. E aqui no meio eu consegui fechar um pouco mais, né, essa parte meio. Então, eu subi já as correntinhas mais apertadinhas, para que elas possam ficar mais fechadinhas aqui no centro e ficar mais firminha aqui na pontinha da folhinha. Então, foi essa a minha versão, frente e verso. E a segunda versão que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, a qual eu faço da mesma forma que eu fiz aquela, né, alterando o acabamento lateral e central, deixando mais firminha a pontinha e mais fechadinho por aqui, mas ao invés de eu soltar duas linhas aqui e duas correntinhas aqui, perdão, duas correntinhas aqui e uma aqui, eu soltei duas em cada etapa. Então, deixando ela mais parecida com uma folhinha. Olhem só o acabamento dela. Ela identifica mais como uma folhinha. Ela é mais parecida, ela tem um acabamento mais premium. Então, se é esse tipo de material que você procura para entregar para os seus clientes, vamos para o passo a passo. Aqui eu começo com uma linha de 3,5, não sei se vai dar para vocês verem, uma linha agulha 3,5 e o fio é o Barroco fio 4 e é isso. Então, para ficar um acabamento melhor, eu uso a agulha 3,5 para não ficar tão um acabamento tão apertadinho e nem frouxo demais. Aqui eu começo normalmente, tradicionalmente, assim como as demais. Eu fecho aqui com dando um nózinho, né? Eu não deixo ele nem muito grande, a alcinha aqui. Vou tirar para vocês conseguirem ver o nózinho. Eu deixo pouquinho aqui para mim fazer o acabamento, conforme eu vou dando continuidade no meu trabalho. Então, aqui eu quero uma folhinha medindo 9 centímetros. E para isso, eu preciso subir 13 correntinhas, mas não muito frouxas e nem muito apertadas. Então, eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13. Olha, nem muito apertada e nem muito frouxa. Se vocês quiserem mais apertadinha, vai ser bom também, que não vai ficar tão umas gretinhas maiores aqui, que é aqui que é o foco, né? Eu quero ficar mais apertadinha, então eu aperto mais cada correntinhas para não ficar muito frouxas. Eu subo 13 correntinhas e volto na quarta correntinha. Vocês puderem ver aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui é a quarta correntinha. Eu venho aqui, introduzo a minha agulha. O acabamento é normal. Da mesma forma, fazendo um ponto baixo em cada alcinha. Alcinha por alcinha, eu faço ponto baixos. Tradicionalmente. Não altero nada aqui. Finalizando aqui minhas últimas alcinhas. O que eu faço aqui? Ao invés, ó, que você vê como é que tá ficando. Aqui eu subo 2 correntinhas, retorno aqui onde a gente começou. Ao invés de introduzir a agulha aqui nesse acabamento, eu passo entre essas duas e debaixo do nózinho eu introduzo a minha agulha e viro essa alcinha pra cá, introduzo a agulha fazendo um ponto baixo. Isso, pego nas duas alcinhas e faço ponto baixo. Até finalizar. Geralmente, no modo tradicional, a gente teria que parar por aqui, faltando 2 alcinhas. 2 alcinhas e a gente para, por isso que ela fica mole, maleável. Eu não agradei desse modelo. Então, eu continuo fazendo até o final. Aqui já são as 2 correntinhas. Eu introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas. No mesmo espaço das correntinhas, eu faço mais um ponto baixo. E sigo cada alcinha de trás com pontos baixos. Faltando então 2 alcinhas para finalizar o nosso trabalho, a gente para. Olhem só, mais uma alcinha e acabou. Faltando 2 alcinhas, não sei se dá para vocês verem, 2 alcinhas. Eu paro por aqui, subo uma e retorno virando desse sentido aqui. Pego as duas alcinhas, introduzo a minha agulha puxando, fazendo um ponto baixo. E na seguinte, cada alcinha, um ponto baixo, até finalizar. Lá embaixo, cortando com as 2 correntinhas que a gente subimos. Então, assim, eu vou seguindo o meu trabalho. Finalizei na última, como vocês podem ver, o último ponto baixo é aqui, eu já finalizei.
Aqui são as duas alcinhas, as duas correntinhas que a gente subiu. Então, a gente introduz a agulha aqui, faz um ponto baixo e sobe mais duas correntinhas, mesmo espaço e fecha um ponto baixo. Cada alcinha de trás agora, a gente faz os pontos baixos, até eu chegar aqui, no mesmo rumo, faltando duas correntinhas. Subo uma correntinha, viro meu trabalho, pego nas duas alcinhas, faço um ponto baixo. E nas seguintes, somente a alcinha de trás e fecho com ponto baixo. Finalizando meu último ponto baixo, introduzo a agulha entre as correntinhas que a gente subiu, entro entre elas, faço um ponto baixo, subo mais duas correntinhas, no mesmo espaço, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Cada alcinha de trás agora, ponto baixo. Faltando duas, a gente sobe a correntinha. Viro pra baixo, duas alcinhas e um ponto baixo. Alcinha de trás, ponto baixo. E assim segue o trabalho até finalizar. Vou aqui, introduzo a agulha entre as correntinhas, faço ponto baixo, duas correntinhas, no mesmo espaço, mais um ponto baixo, e segue fazendo cada alcinha de trás, pontos baixos, até dar o total e o tamanho que você deseja. Então, assim vai ficando, a gente retorna depois como vai ficar. Então, pessoal, retornando aqui, eu deixei 3 em cada lado. Esse é o tamanho que eu quero da minha folhinha, né? E aqui vai sobrar um pedacinho, olha, a gente pode arrematar, que é daquele acabamento daquela alcinha que ficou aqui pra gente arrematar. Geralmente sempre sobra um pedacinho, você pode dar um puxãozinho e pode estar arrematando, tá bom? Você pega isso aí, dá um acabamento aqui, direitinho, escondendo, né? E assim que fica. Agora, pra fazer o acabamento na borda, veja que aqui está com o acabamento perfeito e desse lado não tem um acabamento igual desse lado. A gente, então, a gente finalizou aqui, faz um ponto baixo normal, igual da outra, igual a gente sempre faz, né, para poder dar prosseguimento. E ao invés de eu subir duas correntinhas aqui, como de costume, eu vou pegar cada alcinha de trás e vou fazendo pontos baixos até finalizar. Então, vai ser esse o diferencial da nossa peça. Ah, mas não vai ficar grosseiro, vai parecer que tá subindo mais uma carreira. Não fica. Eu já mostrei pra vocês até a última, olha. Tá chegando na última. Vocês vão introduzir a agulha, a alcinha que tiver aqui lá no topo e vão finalizar com um ponto baixíssimo. Vendo? Ponto baixíssimo. Solta um espaço e agora nós podemos
cortar aqui no nosso fio. A gente vai puxar essa alcinha e essa alcinha que vem daqui de trás, olha, ficou assim. Vendo? Ficou quadrada. A gente vai pegar essa alcinha aqui de trás e vai colocar para arrematar este nosso fio. Assim. Vamos dar um puxãozinho para ela ficar boleada, tá vendo? Redondinha. E esse fio, a gente vai abrir ele, como nesse fio é fio 4, a gente vai abrir em duas partes. Metade do fio para um lado, metade do fio para o outro, e vamos fazer o arremate aqui do acabamento. Você vai introduzir um desses lados em qualquer uma alcinha atrás aqui. Você pode escolher qualquer alcinha aqui atrás, porque como isso aqui é para aplicação, então não vai mostrar este acabamento. Os fios estão meio apertados, mas você procura com jeitinho e vai. Introduz e dá um nózinho. Eu gosto de dar 3 nózinhos, geralmente eu não uso cola para fazer acabamento, arremate, nem nada. Somente os 3 nozinhos, bem apertados, olha. Viu? E não vai ficar diferente dos demais. E é assim que fica a nossa folhinha. E o que a gente faz no finalzinho? A gente introduz aqui com a agulha um pouquinho deste fio até... Geralmente eu gosto de introduzir nessas alcinhas aqui, ó. Dá pra vocês verem, essas alcinhas aqui bem no acabamento aqui atrás. Eu introduzo alguma parte aqui, né, e corto o excesso. Entendeu? Vai ficar bem, acabamento bem escondidinho. E a parte de trás é assim, e a parte da frente é assim. Vou dar uma ajeitadinha aqui pra vocês verem como que ficou. Olhem só. Então, pessoal, é assim que vai ficar a nossa folhinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me ajude aqui no canal. Se você gostou, deixa o seu like, deixa seu comentário, coloca a sua opinião, o que você acha que deveria mudar, né? Deixa sua opinião aqui no comentário, ajuda o canal a crescer, que esse é o meu primeiro vídeo. Espero que eu venha trazer mais novidades aqui pra vocês. Beijinhos, tchau, tchau!